acompanha sempre a primeira página sabe que eu sou fascinada por livros, apaixonadíssima por livros, porque o conhecimento aqui está e nós sempre que temos a oportunidade de ouvir das figuras que marcam Moçambique, que são destacáveis no nosso país e fazem registros de histórias para nós, para esta geração, para gerações vindouras, é extremamente importante porque só assim podemos saber de nós, conhecer a nossa história e temos memórias gravadas, porque nada melhor que isto. Mas, no entanto, hoje recebo o excelentíssimo provedor de justiça, Isaac Chante, que lança a sua primeira obra de estreia, Memórias de um Automarxista. Antes, deixe-me só passear rapidamente por esta obra e apresentar-vos aqui o excelentíssimo provedor de justiça, Isaac Chante, que nasceu em Moma, na província de Nampula, filho de um carpinteiro e de uma camponesa. Concluiu o ensino primário na sua terra natal em 1977. Terminou o curso geral de Administração e Comércio na Escola Comercial e Industrial Neutel de Abreu, em Nampula. Prosseguiu os estudos na Universidade Eduardo Mondlane, onde concluiu o curso propedêutico de Letras em 1979 e em 1981 o curso de formação de professores de História e Geografia. Há muito mais que nós vamos trazer ao longo desta conversa. Provedor de Justiça, Memórias de um Automarxista. Por que o título para esta obra? Muito obrigado. Antes, bom dia. Em primeiro lugar, os meus agradecimentos à TVM pelo convite para debruçarmos sobre esta obra, Memórias de um Oito Marxista. A pergunta é, por que Memórias de um Oito Marxista? É que eu sou da renomada geração 8 de março, essa decisão visionária do saudoso presidente Samora Moisés Machel, que a dada altura do nosso percurso como país decidiu que os jovens deveriam estar envolvidos nas tarefas de construção do novo país que era Moçambique, que se tornou independente com a independência nacional. Esta decisão do presidente Samora Moisés Machel foi tomada em 1977. Eu sou da segunda geração do 8 de março. E por isso, na procura do título para o livro, depois de o ter feito alguns capítulos, achei que Memórias de um Oito Marxista era capaz de ser talvez um título muito abrangente, que vai para além da pessoa do Isaac Chante, porque ele envolve toda uma geração que abraçou estes grandes desafios que o país teve logo depois da independência nacional. Eu faço parte dessa geração e, como disse, da segunda geração do 8 de março. Por isso pareceu muito adequado, porque vai para além da minha pessoa. Por isso é que o livro, na verdade, é também um retrato da minha vida, mas simultaneamente um retrato do desenvolvimento, do percurso do nosso país. Porque eu tive essa felicidade de ter vivido uma parte da minha vida ainda no período colonial, ainda que fosse quase criança, mas por outro lado acompanhei todo o processo de transição que seguiu até a proclamação da independência nacional. Então o livro retrata um pouco, sobretudo, esse entusiasmo que foi vivido com o processo de proclamação da independência nacional. Eu, à altura da independência nacional, devia ter aí uns 15 anos de idade, mas eu vivi intensamente esse processo desde a celebração dos acordos de Lusaka, a tudo o resto que depois seguiu, os grandes desenvolvimentos do país, os desafios que o país trouxe, as questões que depois tornaram a nossa vida mais difícil como moçambicanos, nomeadamente a guerra civil, é de alguma forma também objeto desse livro, porque eu mesmo vivi também o impacto da guerra civil individualmente, na família,
Aliás, como todos nós sabemos, a guerra civil afetou a larga maioria dos moçambicanos. Eu arrisco-me a dizer que não há nenhum moçambicano que não tenha vivido os impactos da guerra civil. E por isso também, a dada altura do percurso, faço referências a isso porque tive a oportunidade de, tendo ido visitar minha mãe, em Moma, como disse, de Moma. Exato. Ela tinha caído doente e nessa noite em que eu cheguei a Moma, houve um ataque da Renamo, que era o primeiro ataque à vila de Moma. Eu acho que todos imaginam o que é presenciar um ataque à vila de Moma, o impacto disso nas nossas vidas, o sururu todo que se criou na população, e eu trago um pouco, e também as pessoas queridas que nós perdemos nesse ataque, de outras vidas perdidas, não é? E todos aqueles receios que depois seguem, voltam amanhã, parece que voltam amanhã. As pessoas depois têm que se recolher. O medo que também é instalado. O medo instalado, tudo isso. Então, eu trago também um pouco histórias que vivenciei desse ataque, que foi brutal, não é? No caso, a sorte, aquilo só não causou mais danos, porque também, justamente por sorte, naquela noite chegou uma coluna reforçada, que era das melhores colunas que o país tinha, que era a coluna da Agricom, que tinha talvez das melhores forças que nós na altura tínhamos, que protegiam o escoamento de produtos que se faziam de um distrito para o outro, etc. Mas o Memórias é um pouco esse livro que retrata também a minha passagem pelo Centro 8 de Março, entre várias outras passagens da minha vida. Exato, porque aqui, quando faz referência ao Centro 8 de Março, tinha também a função de nos formar como homem novo. E o presidente Samora Machel sempre destacava isto, a questão da formação do homem novo. Pois, nós estamos a vir de uma sociedade colonial. Muitos dos moçambicanos estavam, de alguma forma, alienados. Tínhamos os assimilados, etc. Com a proclamação da independência nacional, o projeto era que se criasse uma sociedade nova e, para isso, era importante criar um homem novo. Esse conceito do homem novo era estudado nas escolas. O que era? Havia esse debate, mas o que é o homem novo? Sim, e nós, é preciso perceber o termo na sua profundidade. Exatamente. Era aquilo, na verdade, era um pouco no sentido de formarmos um homem que pudesse servir a sua pátria. Um homem que se identificasse com o seu país. Um homem capaz de se envolver nas diversas tarefas para a construção do país. E, sobretudo, compreendesse, na altura, a linha política traçada pela Frelimo. Porque, naquela altura, em que estávamos num regime monopartidário, a Frelimo era tida como a força dirigente da sociedade. Então, todo esse exercício de formação, e sobretudo porque também na altura, a Frelimo, quando nós chegamos, ascendemos à independência nacional, já havia uma experiência anterior de governação das zonas libertadas. Então, pretendia-se de alguma forma trazer a experiência da luta de libertação nacional, da gestão feita nas zonas e adaptá-la ao Moçambique real, o Moçambique todo. Exatamente, porque aqui eu tenho um ponto, o homem novo era alguém. Bom, o homem novo era um sonho de construirmos alguém que pudesse identificar que esse grande projeto nacional acho que o homem novo devia ser alguém
identificado com a linha política na altura concebida, com a ideologia do momento. Nós, naquela altura, por exemplo, a opção política na altura do nosso Estado foi de construir uma sociedade socialista ou de economia centralizada que se pretendia mais justa ou de maior justiça social. Então, o homem novo devia ser alguém com todo este apetrecho ideológico, etc. Então, havia um projeto nacional que não posso dizer se conseguiu ou não atingir integralmente a construção desse homem novo. O que lhe posso dizer é que muitos dos jovens da altura engajaram-se nas tarefas de construção do novo país que surgiu com a proclamação da independência nacional, que é o nosso Moçambique. Antes mesmo de ir ao estado atual da sua vida, há aqui no 9º capítulo uma tentativa de virar empresário. Pois, eu comecei a minha vida no setor público. Fui professor durante muito tempo, por isso também o retrato da minha vida retrata essa passagem pela educação. E depois desse tempo todo, trabalhei para várias instituições públicas, incluindo empresas públicas. A dada altura, sobretudo quando terminou o meu mandato no Conselho Nacional de Eletricidade, eu pensei, e agora? Se calhar abrir um negócio, que no meu caso deveria ser um escritor da advocacia, porque eu sou de profissão também advogado. E então foi, por isso é que uma tentativa, porque depois esse sonho demorou pouco tempo. Sim, chamou-me a atenção, porque eu disse, olha, foi uma tentativa. Sim, porque logo a seguir eu fui convidado para Ministro da Justiça. Disse, bom, então, e agora como é que isto fica? Deixei para trás esse sonho e abracei, respondi a esse pedido que na altura o então Presidente da República, Filipe Nunes, convidou-me para esse cargo de Ministro da Justiça. E aí, por causa das incompatibilidades correntes do facto de ser membro do governo, tive que suspender a atividade, continua suspensa, porque ainda hoje sou servidor público. Muito bem, mas fala aqui um pouco da questão de docência, do lecionar. Está em si? Pois, eu dei aulas durante muito tempo e faço referência, e comecei a dar aulas na escola secundária Samora Moisés Machel da Beira. Foi o meu primeiro emprego, mas fiquei só um trimestre na escola secundária Samora Moisés Machel, porque depois fomos chamados para abrir a Escola de Formação e Educação de Professores da Beira, a IFEP, que depois foi transformada em Instituto. Depois fui chamado aos 23 anos para ser o diretor da Escola de Formação e Educação de Professores de Nampula. Portanto, no ano seguinte, eu cheguei a diretor de escola no ano seguinte, ao início da minha função docente. Portanto, não tinha quase experiência nenhuma. E foi um grande desafio aprender, e felizmente, na altura tivemos muito apoio dos nossos dirigentes, nomeadamente do Dr. Aires Ali, que na altura era o diretor provincial de educação. Éramos muito jovens, né, 23 anos, e a maior parte, por exemplo, dos alunos que eu tinha em Nampula eram mais velhos que eu, que aquilo tinha professores em exercício e tinha aqueles que entravam, vinham do ensino secundário geral. Portanto, foi uma aprendizagem muito boa, que eu acho que fez-me um homem, tornou-me um homem muito cedo. Aprendi a resolver problemas das pessoas, pessoas mais velhas, que eu, na qualidade de diretor, via-me a pessoa que pudesse ajudá-las, e por vezes eu me declarei incapaz, porque a natureza dos problemas também era muito complexa.
alguns problemas sociais, não é? Exato. De grande complexidade para aquilo que era a idade na altura, incluindo problemas de ordem conjugal que me traziam, porque eu era o diretor. Então, foi isso tudo que eu acho que ao longo deste tempo me permitiu ganhar maturidade muito cedo. Maturidade e responsabilidade. Também porque já era esse projeto do Homem Novo. Né? Exatamente. Mas também eu penso que a questão de resolver problemas e de ganhar maturidade esteve sempre lhe acompanhando na sua trajetória. Acho que mesmo está dentro de si, porque até hoje também precisa de ter as mesmas tarefas. Mas num dado momento na sua vida, de repente, num dia, recebeu um telefonema. Um telefonema que mudou um pouco aquilo que foi o seu ciclo de vida, mas também dos ambientes em que passou e do trabalho que estava a fazer na altura. Só que ao receber esse telefonema, no início pensou que fosse uma reunião só consigo, porque foi um convite para uma reunião. Mas depois percebeu que tinha sido convidadas outras pessoas. Logo, deduziu então que poderia ser um assunto que não fosse só consigo. É que quem o telefonou era uma figura mais alto, um Estado da Nação, numa representação. De que eu estou aqui a me referir com estas palavras? Já estou a perceber onde quer chegar. Na verdade, tem toda a razão. Eu, por acaso, dessa vez estava numa reunião internacional em Viena, era ministro da Justiça, e estava preparando para regressar ao país, quando de repente no aeroporto entra a chamada da senhora secretária particular do presidente Núcia, na altura, a pedir-me, a perguntar-me se eu poderia estar no gabinete de Sua Excelência o Presidente às 9 horas daquela segunda-feira seguinte. E claro, eu chegaria a Maputo no domingo, a iniciar a viagem, eu disse que sim, que estaria lá, e não me disse o que era. Como sabe, quando se é ministro, quando se é chamado pelo Presidente da República, nunca sabe o que é que se vai tratar. E no caso não me tinham dito o que era. Então por isso é que comecei a interrogar, mas o que é que será? O que é que Sua Excelência o Presidente? Mas felizmente, ficou como preocupado? disse, preocupámos sempre. Sabe porquê? Porque quando você é ministro, num país sobretudo como o nosso, há muito escrutínio público, há muito que se fala. E o próprio Presidente da República está em permanente monitoria dos seus ministros. Então nós nunca sabemos qual é o assunto, se eles nos dizem qual é o assunto, então interrogamos, desta vez qual é o assunto. Será que pisei na linha vermelha? Qual é? Então andei um pouco com essas interrogações. Felizmente não era nenhum problema. Como disse, Sua Excelência o Presidente da República, na altura, tinha convidado outras pessoas para essa reunião. Exato. E quando ele chegou, bom, naturalmente disse qual era o objeto do nosso encontro e ficamos todos muito tranquilos, recebemos as suas orientações e a reunião deve ter demorado aí uns 15, 20 minutos. E depois fomos fazer o trabalho que ele na altura nos responsabilizou para fazer, que se eu não estiver equivocado, estava relacionada com a sua informação anual à Assembleia da República. Muito bem. Mas fala-nos aqui também das suas segundas núpcias. Como é que foram? Pois, E porquê núpcias? esse livro, como eu disse, é um retrato da pessoa de Isaac Chan. Isto. Okay? Ainda que haja aí uma mistura com momentos que ultrapassam a figura de Isaac Chan, mas era difícil eu dissociar-me do histórico ou da história do país
da história da minha vida. Sim. Esse livro termina, de fato, com as minhas segundas núpcias. E isso é importante para o meu trajeto como pessoa. E porquê? Porque eu tive um primeiro casamento que infelizmente perdi a minha esposa por motivos de saúde, não é? Que não importa aqui detalhar. E fiquei 3, 4 anos viúvo. E quando se está viúvo, está-se viúvo, não é? Depois fica aquelas indecisões, e agora volto a casar, não volto, etc. E por isso as minhas segundas núpcias é importante, porque até fecha o livro. Isso. Porque é um novo ciclo da minha vida, que já tinha tido uma primeira relação conjugal e depois agora, então disse, olha, vou fechar o meu livro com as segundas núpcias, que é um momento também importantíssimo da minha vida. Se reparar, esse livro começa com uma fotografia do meu primeiro casamento. Sim. E termina com a fotografia do meu segundo e último casamento. Ok. Eu quero achar essa foto. Por que eu toquei nas núpcias? Porque para a figura que é, e ainda se reparar, eu disse aqui ao longo dos meus pronunciamentos que a questão de resolução de conflitos ou de problemas é sim um pouco da história que teve ao longo dos tempos em que esteve envolvido em algumas áreas, até problemas que ultrapassavam a sua maturidade na altura. E hoje é o mesmo. Todos os conflitos, os moçambicanos, os problemas remetem ao provedor de justiça. É mesmo assim como acontece. Então, por uma figura desta natureza, depois nós encontramos núpcias. Quer dizer que na questão de um homem que está de um fato, tem uma representação, tem formalidades, há também um outro lado da sua vida. E é esta ideia que também pretende trazer ao público. Eu coloco esta questão para perceber, trazendo estas memórias, de que forma é que espera que os moçambicanos, ao lerem esta obra, tenham que tipo de aprendizagem sobre a figura que é e sobre o país? Esse livro transporta diversas mensagens, incluindo a vida familiar, a importância do berço, aquilo que nós chamamos do berço da vida em família, os valores que nós vamos buscar na família. E falo muito, sobretudo, um capítulo, se reparou, sobre a família, porque eu inspirei muito também nos meus pais. Meu pai, como disse, era mestre de obras de carpintaria. Minha mãe era camponesa. Apesar disso, eles passaram-nos valores que eu acho que até hoje nos orientam na nossa vida. E então, o segundas núpcias também traz um pouco, o segundas núpcias traz um pouco essa da vida em sociedade. Creio que foi também das minhas decisões que eu tomei voltar a casar. Até porque com as funções que eu exerço, públicas, até para a minha própria família, as minhas filhas, eu acho que o ter decidido voltar a casar ajudou-me a ganhar nova estabilidade, a ter uma vida. Então é um pouco essa ideia que também queremos transmitir dos valores da família. Porque, como sabem, em África o casamento é sobretudo união de famílias. E nesse capítulo sobre as segundas núpcias, todo o cerimonial envolvido, etc., remete-nos a essa tradição africana. O lobolo, toda essa... E como se... Pois também o valor, por exemplo, da partilha da vida em família está de alguma forma refletido nesse
as segundas núpcias. Então, eu acho que sim, quem quiser ir buscar alguma informação a propósito disso, da vida matrimonial, que, como se costuma dizer, não é fácil, eu acho que poderá encontrar inspiração em segundas núpcias. Porque apesar de tudo a vida continua. Acho que a mensagem também é essa. As minhas próprias filhas, por exemplo, a dada altura do percurso começaram a ficar preocupadas, mas pai, já passam 3, 4 anos. E foram elas que me surpreenderam e disseram, mas não é melhor arranjar alguém para relacionar? Isso colheu-me até de surpresa. Então, bom, se calhar elas têm razão. Então, por isso, segundas núpcias é importante, não só para mim, mas para a minha família. Porque, naturalmente, trouxe essa estabilidade familiar, a vida em família. Passam hoje, com as segundas núpcias, quase 10 anos. Imagino como teria sido a minha vida, por exemplo, desde aquela altura que enviuvei, ser uma nova companheira. Não sei, já não fica muito difícil imaginar. É por isso que eu atribuo alguma importância às segundas núpcias e também transmite essa ideia que não é o fim, a vida tem que continuar. Haverá alguém que não pense como eu, mas a vida tem que prosseguir para manter a estabilidade social, a vida em sociedade, etc. Muitos meus amigos, quase todos, eram casados e pronto. Então, quero dizer, o me ter casado também devolveu esses laços de convívio social com aquelas famílias nossas amigas, etc. Mas tem uma mensagem, diversas mensagens, sobretudo da importância do papel da família nesses processos de contração de matrimónio. Exato. Qual é a expectativa e perspectiva em relação ao lançamento desta obra? Bom, eu na verdade, como eu disse, este livro é um retrato da minha vida profissional, pessoal, mas ao mesmo tempo ele retrata a história do nosso país. Sim. Não tem como dissociar. Por exemplo, há um capítulo sobre o 8 de março, a forja da unidade nacional. Que é um capítulo que traduz o processo de formação, de construção do nosso país. A unidade nacional foi uma das primeiras palavras de ordem trazidas com a independência nacional pela Frelimo. E nós, no 8 de março, porque jovens de todo Moçambique fortalecemos a unidade nacional. Portanto, o novo Moçambique começou a ser vivido intensamente também no centro 8 de março. Então tem várias mensagens, mas tem outras da pessoa de Isaac Xande, jovem, que tinha, quando foi para o centro 8 de março, 16, 17 anos, com toda envolvente própria da juventude, 16, 17 anos, o livro até relata esse lado emocional de Isaac Xande, das suas paixões, no centro 8 de março, por exemplo, como é que isso tudo... Então, nessa perspectiva, eu acho que há muito a buscar mensagens, etc. Além de que nós, na altura, como se disse, havia uma disciplina muito rígida no centro 8 de março. Aprendíamos a viver com aquela rigidez que eu acho que era boa na altura. Rigidez no sentido de que tínhamos tempo de estudo, tínhamos tempo para a preparação política ou militar, tínhamos tempo para as aulas, mas tínhamos também tempo para lazer.
mas havia um regulamento que era cumprido quase à risca. E aquilo era, arriscava-me a dizer, era uma disciplina quase paramilitar. Então, tudo isso acho uma aprendizagem muito grande. Eu acho que essas mensagens trazidas, o livro fala muito desse processo de ensino e de aprendizagem que estivemos envolvidos, etc. O esforço que nós realizávamos para o estudo árduo. Perdemos noites inteiras sem dormir durante os períodos das últimas, sobretudo das últimas avaliações. Então, isso eu acho que é uma mensagem que transmite a necessidade de muito mais estudo árduo, que é coisa que hoje não vejo muito. Eu relaciono muito com estudantes, costumo dizer, eu aprendi muito isso com estudantes do ensino superior, por exemplo, tem de dedicar grande parte do seu tempo útil ao estudo. Exatamente. Na verdade, tive uma professora que me dizia, Xane, se tu fizeres 8 horas de estudo por dia, vais virar um bom estudante. Portanto, estudar não é só ir sentar na sala de aula. Estudar é, depois da aula, você voltar ao livro, voltar ao caderno, preparar as lições seguintes, pesquisar etc. também, Pesquisar, não só estar à espera do etc. docente. Não ficar à espera, você tem que ir para lá, os conceitos que vêm no conteúdo programático, você tem que ir atrás deles, compreendê-los, etc. Então, 8 de março foi esse... Não fui só eu. Eu acho que a maior parte de nós, no Centro 8 de Março, olhávamos para o estudo com muita seriedade, muito mesmo. Estudava-se muito. Eu lembro de um colega que, por exemplo, tínhamos o exame de geografia, ficou a estudar toda a noite. Quando ele decidiu cochilar, por volta das 5, foi de vez. Quando ele acordou, nós já tínhamos feito o exame. Portanto, o ambiente também favorecia. Exato. Éramos muito jovens, muito dedicados, novo Muita país energia. estava a nascer, muita energia, o país à espera de nós. Isso. Então a entrega era quase total. Ótimo. Esta obra está para breve, o seu lançamento. Eu insisto nestas questões porque já começa, acredito que lá em casa, assim como também para mim, meu colega aí, a cena para mim, já começa já a gerar uma curiosidade. Quando é que podemos ter em mão? Esse livro que eu acho que não é uma obra literária, como se diz por aí, eu considero que é um livro de memórias, mas é um livro de memórias que não é descritivo, ele é narrativo. Então ele prende o leitor. Isso, envolve. Se começar a ler hoje, vai terminar hoje mesmo. Nós uma verdadeira Portanto, é um livro que se lê de forma muito corrida. A gente começa um capítulo, não quer parar. E, sobretudo, imagino, por exemplo, este livro também foi feito como tributo à geração 8 de março. Exato. Eu acho que os meus colegas 8 vão querer... Muito bem, e o nosso tempo já esgotado. Terminamos assim. Algo a acrescentar? Não, é só para dizer, é verdade, o livro vai ser lançado já nesta quinta-feira, dia 26 de março, aqui no auditório da TVN, que nos concedeu esse espaço, mas é uma cerimónia que não é pública, porque só as pessoas convidadas terão acesso ao auditório da televisão de Moçambique. Eu tive esse cuidado de dizer hoje também, porque nós só remetemos os convites para as pessoas convidadas para a cerimónia. Muito bem. Sucessos e até uma breve oportunidade. Muito obrigado.